nutricionista pode ser mais produtiva? Pode sim. Eu trouxe alguém aqui que tem essa questão da produtividade muito bem resolvida para falar com vocês, porque Nutri pode ser produtivo. Eu sei que tem dias que a gente acorda com aquela sensação de que não conseguiu cumprir tudo que deveria, parece que o dia não rende, você ralou e nada aconteceu. Mas a Jamile vai contar para vocês como pode ser nutricionista e produtiva. É isso aí, gente. Vou conversar um pouquinho sobre a minha rotina de consultório, atendimentos, produção de conteúdo para as redes sociais. Às vezes a gente acha que não vai dar conta, que não vai conseguir fazer tudo, mas o nosso objetivo aqui é compartilhar um pouquinho de experiência e tornar vocês cada dia mais produtivos. Porque a vida de nutricionista, se você é sua eu presa, tem o seu consultório, o seu atendimento, você agenda a consulta, depois tem que cobrar o paciente, fazer os materiais, elaborar as ferramentas, entrar em contato com o paciente depois das consultas. Fazer o pós-venda, depois fazer o marketing, as postagens, é muita coisa assim. Coisa. Por isso precisa ter organização. E como é que o nutricionista precisa começar organizando esse dia, Jamile? Olha, gente, se eu pudesse dar uma dica aqui para, de fato, vocês começarem, seria justamente sobre esse comecinho aí do dia, né? Esses rituais matinais que são super importantes para a gente começar o dia de uma forma clara, tranquila, usando um termo que a gente gosta bastante, fazendo o check-in do seu dia, né, Cíntia? Começando de fato esse dia. Tem até livro para isso, né, Jamile? Isso, tem o Milagre da Manhã. Uau. Eles falam, o autor fala durante o livro sobre o horário específico. Tem que acordar às 5 da manhã, precisa? Eu confesso que, assim, não são todos os dias. Hoje foi um dia que eu acordei 5 horas da manhã. Mas não são todos os dias que eu consigo. Às vezes vou dormir um pouquinho mais tarde, trabalho um pouquinho até mais tarde, e aí eu não consigo acordar às 5 da manhã. Mas durmo as horas de sono que são necessárias para eu estar bem no dia seguinte. E faço questão de, ainda assim, independente do horário, ter esse ritual matinal, esse pontapé inicial para começar o meu dia. E o que tem nesse pontapé inicial? Cíntia, eu acho que também esses rituais vão muito de acordo com cada um, né? Mas se eu pudesse recomendar aqui algumas coisas, com certeza seria meditar, como você faz aqui nesse cantinho especial da sua casa. Esse canto privilegiado. Ler algumas páginas de livros, acho que dá uma inspiração e uma motivação maior para você começar a fazer suas coisas. Ter de forma muito clara o seu propósito. Eu gosto de deixar ele bem pertinho do lugar que eu acordo, para acordar e aí rever esse propósito e aí me dar um gás para começar o dia. Você me falando, eu levo a crer que muito do que a gente lê, do que a gente estuda, tem que ser adaptado para nossa realidade. E aí talvez essa falsa ideia de que tudo tem que ser perfeito e aí por isso eu não consigo, talvez seja essa frustração que você tem. E a Jamile está falando aqui comigo e eu sou prova viva disso, do tanto que leio, do tanto que converso com pessoas. E óbvio que a rotina da manhã ela é importante, mas você pode adaptar para a sua realidade. Acordar no horário que é importante, ou porque tem que levar filhos na escola, ou porque de repente tem uma jornada de trabalho. Eu lembro que na época dos atendimentos da academia, eu chegava em casa meia-noite, porque a academia fechava às 10h30, 11h, era a hora que eu terminava meus atendimentos e ia para casa. Então, eu ia para casa comer, organizar todo o atendimento do dia seguinte. Então, cada um tem o seu horário. Com certeza, eu não ia conseguir acordar às 5 da manhã. Isso. Às vezes eu acordava. Mas eram outras épocas. Tem época de vida também, que às vezes você tá mais propício para isso. Então, adapte-se para se libertar da culpa, né? Às vezes essa sensação de frustração, isso acontecia muito comigo. Porque eu vi algumas pessoas que entravam nas redes sociais, né, falavam que acordavam cedo, faziam exercício físico cedo, e eu confesso que o meu período de maior produtividade, que é outra coisa bem legal também, é você encontrar aí da sua rotina, né, mapear a sua rotina para encontrar um horário que você é mais produtivo, ele é mais pro finalzinho do dia. Então eu me sentia meio culpada. E aí a gente tá aqui compartilhando experiência, falando um pouquinho, né, de métodos e práticas que você pode implementar no seu dia, mas só você vai saber o que de fato funciona. Vai puxando essas dicas todas e monta você o seu cronograma do dia. E falando em cronograma, queria falar um pouco sobre a agenda do consultório e agenda pessoal. Quais são os mecanismos que você acredita que mais funcionam para colocar a lista de to-dos, dos afazeres, os pacientes? Como é que você gerencia isso? Para começar, gente, acho que é super importante você entender que não vai dar para você utilizar todas as ferramentas. Existem muitos métodos, existem muitas ferramentas, muitos aplicativos para ajudar a gente a gerenciar melhor o tempo, mas você não é obrigada a usar todas.
Eu gosto bastante ainda da agenda de papel. Ela é uma pensadora, criativa, então papel e caneta é bom, né? Eu gosto muito da minha agenda de papel, e aí eu marco os compromissos fixos, aqueles compromissos que tem datas. E uma coisa que funciona muito pra mim é não juntar aí o to-do, né, as listas dos afazeres, que não necessariamente tem dias fixos, com aqueles compromissos que precisam ser fixos, né? Que já tem uma data agendada. Por exemplo, o meu dia de atendimento e a elaboração de um e-book de receitas. Eu sei que o e-book de receitas tem um prazo, porque eu geralmente gosto de me dar esse prazo, né? Pra coisa não correr muito solta. Mas eu posso fazer um pouquinho a cada dia, separando um pouquinho de horário. Então, ele não tem um compromisso, um dia fixo, né? Pra que, de fato, eu faça. Eu gerencio aí dentro da minha lista de afazeres. Mas para ele não ficar lá perdido na lista dos afazeres, vai ter um dia que você precisa tirar isso e colocar na tua agenda. Senão dificilmente ele acaba. Ou pelo menos colocar um dia na agenda assim, lista dos afazeres. E aí você vai separar, né? Fazer os pequenos passos aí, como por exemplo, escolher as receitas, escolher o design. Quais os aplicativos que você utiliza hoje? Olha, hoje o Trello é o meu queridinho. Eu gosto muito do Trello para essa lista de afazeres, principalmente com coisas que são rotineiras. Então, eu tenho vários quadros lá no Trello, onde eu coloco as coisas que fazem parte da minha rotina. Conhecem o Trello, gente? É um aplicativo, a gente vai deixar o link aqui no canal para vocês. Basta baixar esse aplicativo, ele tem uma versão gratuita para você experimentar e tudo mais. Mas eu também já uso ele há alguns anos e vale bastante a pena, porque organiza, é atemporal, você leva ele de ano para ano. Isso, dá para mexer nos quadros, mudar de lugar, adaptar. Se você tem clínicas diferentes ou projetos diferentes, você vai ver que é tão incrível que você vai acabar querendo levar essa produtividade para tua vida pessoal. E fazer um Trello lilás para sua vida pessoal. Então eu utilizo muito o Trello. Eu acabo utilizando também a agenda do Google, né, o Google Calendar. Isso é muito importante, porque cada vez mais a secretária é um ser raro. Então o nutricionista perde muito tempo, ou investe muito tempo no agendamento dessa consulta. E a agenda do Google é uma ferramenta importante, porque inclusive o paciente pode ver. Exatamente. Conta mais pra gente como é que funciona isso. A agenda você pode compartilhar e os seus pacientes, a partir de um clique no link, eles conseguem agendar aí as consultas. Então isso já acaba otimizando mais o seu tempo, principalmente para essa fase específica do atendimento, que é o agendamento de consultas. E aí você vai marcar uns horáriozinhos você mesma para deixar especial aqueles momentos para assistir nosso podcast, para ver os conteúdos do KiwiLab, fazer a gestão do seu consultório, porque não dá para deixar a agenda totalmente livre, senão o paciente tem acesso a essa agenda e vai marcar de forma improdutiva, porque ele vai marcar um horário lá de manhã e você de repente vai para o seu consultório, para o seu atendimento, só atender aquele paciente, depois fica um gap enorme e só uma consulta lá embaixo. Então, estabelece os momentos livres para deixar livre e marca momentos para estudar, que só você vai ter acesso ao que está marcado. O paciente lá do outro lado, ele não vai ver o nome da pessoa, não vai ver nada. Ele vai ver só os dias que você tem disponíveis, né, os horários que você tem livre para realizar esse atendimento. Exatamente. E aí, como é que você faz, Jamile? Porque uma dica que eu sempre deixo é ter tudo num lugar só. Para mim facilita muito. A minha agenda é toda eletrônica. Eu tenho o papel do dia, que eu ando com ele, por exemplo, para me lembrar. A questão do escrever é bom também, né? Porque você se compromete com aquela agenda. Tem um lado aí terapêutico até. Mas tudo está anotado na minha agenda num único lugar. Eu tenho o Trello justamente para organizar questões que não tem data certa, mas até as questões do Trello, onde eu vou lá e falo, bem, isso aqui agora é prioridade e é muito importante e é urgente. Aí eu marco um horário para fazer aquilo na agenda. Mas a minha agenda é o ponto de partida. Como é que você vê essa coisa? Como é que acaba funcionando para você no dia que você tem o papel, porque você gosta, e tem a agenda marcada do consultório que o paciente marcou? Como é que isso funciona, essa organização? Eu gosto sempre de, assim, eu não ando com a minha agenda, com o meu planner para todos os cantos, eu deixo ele em casa. Como eu trabalho a maior parte do tempo de home office, então eu acabo deixando em casa um lugar onde eu tenho ali todas as minhas informações necessárias. Se eu
precisar tirar uma dúvida em relação a até alguma senha ou algum local mais específico tá lá dentro do Planner, mas o Google Calendar... Explica melhor o que é esse Planner. Então, o Planner, ele é uma agenda, mas ele é uma agenda com um layout um pouquinho diferente. Uau. Então, não tem aquelas linhas, que é outra coisa que eu prefiro também. Herança do meu consultório de sucesso. Eu prefiro, e ele é separado por blocos de tempo, né? Tem vários layouts, mas o mais comum é a gente separar por blocos de tempo. Então, manhã, tarde e noite. Geralmente, quando você vai para a agenda, em formato tradicional, ele tem lá os horários. Então, eu acabo fazendo a minha rotina separada por blocos de tempo. Aí eu te pergunto, às vezes você tem que investir um certo tempo nessa organização. Isso também não é improdutivo? Então, acho que vai muito de cada um. Por exemplo, na minha rotina, né, o tempo que eu não vou dizer perco, né? O tempo que eu invisto aí nessa organização funciona muito bem pra mim depois, né? Quando eu acordo dentro do meu ritual matinal, faz parte de dar uma olhadinha ali nos meus compromissos, como é que tá a minha semana. Domingo eu sento, dou uma revisada, que é uma parte muito importante também, né? De estabelecer rotinas. E pra mim funciona, mas se você perde, né? Se você vê aí que tá de fato investindo um tempo maior na organização, no planejamento do que na execução, você tem que rever. Coloca aqui pra gente checar o roteiro, errada. Porque podcast aqui que vai pro YouTube tem roteiro, né? Isso é questão, porque assim, uma dos pilares da produtividade é você fazer com menos recurso, inclusive o recurso de tempo e de pessoas, entregar mais resultado. Então você tá ali naquela enrolação, planejando, é muito tempo. E aí isso se torna improdutivo, sim. Você falou pra gente de home office. E aí me vem na cabeça que muitos nutricionistas também têm ou escritório, né, o consultório, ou trabalho de casa. Mas tem uma liberdade com o tempo. Se não tem paciente, o tempo é ela que faz ali, né? Que tá gerenciando. E aí, eu vou te perguntar sobre os distratores. Eu também trabalho muito em casa e eu tenho minhas dinâmicas. Como é que você recomenda para as pessoas lá que estão nos assistindo sobre a organização de trabalhar em casa? Olha, uma das primeiras coisas e que tem funcionado muito bem comigo é o fato de eu me arrumar como se eu fosse trabalhar fora. Uau. Gente, parece louco, mas eu prometo que é uma grande diferença. Porque quando você está trabalhando em casa, se você fica na cama, com o computador ali, não acorda, não troca de roupa, parece que você não, de fato, vai começar, não se prepara para começar o trabalho. Então, dentro do meu ritual aí para começar o meu dia, faz parte tomar um banho, trocar de roupa, passo um pó. Tem dias que não rola, né? Tem dias que eu acabo... Já passou o pó, então faz um story, já tá pronta, senão de repente deixa de digitalizar porque não tá pronta, trabalhando de casa, já aproveita e vai. E outra coisa também que eu faço é gerenciar o meu tempo em relação às redes sociais. Era a minha próxima pergunta, eu tô dando spoiler, é justamente isso, porque você tem muito mais liberdade. E hoje, o paciente tá nas redes sociais, você precisa responder, ele tá no WhatsApp, você fica ansioso porque tem ali no WhatsApp aquela pessoa, será que aquela pessoa gostou do que eu falei? Ela vai marcar, não vai marcar? Como a gente organiza essa questão do WhatsApp? Um ponto muito importante é o combinado com o paciente. Eu sempre gosto de, em partes da minha consulta, né, quando eu estou ali finalizando já o meu atendimento, a deixar claro quais são os momentos que o paciente pode me encontrar e com mais ou menos quanto tempo eu vou responder o WhatsApp. A gente sabe que o WhatsApp é uma rede que pede ali uma resposta mais rápida, né? Quando você manda uma mensagem, você tem aquele imediatismo de ter logo a resposta. Mas eu sempre gosto de deixar isso combinado, então eu sempre falo, olha, no começo e no final do dia e ali no meio, eu sempre dou uma olhada no WhatsApp, mas se eu não responder, se for algo muito urgente, me dá uma ligada, que aí eu vou entender de fato que é uma dúvida ou algo que você esteja necessitando ali da minha resposta urgente. Mas geralmente isso funciona bem. Então, assim, a gente combina, deixa isso acordado, porque uma coisa eu falo pro meu paciente, olha, você pode contar comigo 24 horas. Eu vou responder bem rápido. E aí ele manda a mensagem e você não responde. Então, isso causa uma frustração. Alinhar essa comunicação, exatamente, né? Deixar claro. Deixar claro quais são aqueles horários, aquele tempo que você vai disponibilizar. Porque combinado não sai... Como é que chama? Como é que fala? O combinado não sai caro, né? O combinado não sai caro, não é isso? Isso. Você corta essa parte aí. Fazendo um banhado geral, então você falou muito dos rituais matinais, que tem um livro, quem quiser ler aí o Milagre do Amanhã, é um livro que ele tem bastante rituais mesmo, é acordar às 5 da manhã, tem o lado da visualização que é importante, aquilo que a Jamile falou, lembra? Eu tenho muito claro qual é o meu propósito, esse meu propósito acaba sendo vivo no meu dia, e quando a gente lê, gente, as palavras têm poder, né? Ler esse propósito, às vezes até escrever nessa rotina diária, tem
Tem até a história do journaling, né? De escrever as suas metas do dia, é importante. Ele fala sobre fazer exercício e às vezes a gente fala, ai meu Deus, não vai caber nessa rotina diária. Mas ele também fala de você fazer um exercício que demore aí 5 minutos. Então isso pode ser um alívio, um bom alongamento. Essa visualização é muito importante também, de como seu dia vai ser vencedor. E aí você vai anotar depois as metas do que você vai fazer para isso realmente acontecer. Isso. Não é mesmo? Uma das formas de a gente ser mais produtivo é a gente ter prioridades, certo? Como que o nutricionista, nesse emaranhado de funções que ele tem, que é responder o paciente no WhatsApp, aquele paciente que precisa estar encantado, marcar um paciente novo, desenhar as ferramentas, cuidar das finanças, o que você acredita ser mais prioridade aí dentro da tua agenda do dia a dia? Até porque uma das chaves, gente, é a gente delegar, né? Nas empresas fala muito sobre produtividade delegando, mas vai delegar para quem? Se você não tem aí uma secretária ou um estagiário, fica mais complicado, né? Isso de delegar. Mas acho que para você enxergar prioridades, é preciso também que você entenda em qual momento do consultório você está. Se de repente você já tem um consultório que é um pouco mais consolidado, você já tem uma rotina, uma cartela de pacientes, de clientes aí mais consolidada, você precisa de mais prioridade, mais investimento de tempo na gestão do seu consultório. Então, olha mais aí para as finanças, para os números, como é que você consegue acelerar, crescer. E se você está naquela fase onde você está começando ou recomeçando dentro do consultório, você de fato tem que investir mais na captação de pacientes. Então você vai precisar olhar com mais calma para as suas redes sociais, produzir conteúdo, entender formas de parcerias, formas de atrair mais pacientes. Então, se você souber em que momento você está, olhar para o seu consultório com esse olhar macro para o todo, você consegue enxergar e elencar as prioridades para aquele momento que você está. Entender aquilo que é importante, do que a Jami acabou de falar, e aquilo que é urgente, porque se você não for captar esse paciente, você não vai conseguir aplicar aquelas ferramentas que você está fazendo ou quer fazer, porque é gostoso de fazer. Ok, a gente entende que é bacana a gente estudar e fazer tudo aquilo, né, Jami? Mas se você não estiver ali no Stories, nas redes sociais, presente de certa forma, ou então fazendo as suas parcerias, captando esses novos clientes, aquelas ferramentas podem ser adiadas. São importantes, mas elas podem ser feitas depois. A prioridade maior é aquilo que é importante e urgente. Tem na nossa matriz de Eisenhower, que é uma matriz importante, a gente deixa no nosso curso Consultório de Sucesso, que explica justamente de onde eu parto, porque parece tudo tão importante. Falar de finanças, falar, claro, você não está nem faturando, então vai anotando no papel, faz o livro caixa, Samanta que não escuta aí, coloca no post-it o quanto foi o faturamento daquela consulta, mas você precisa primeiro preparar isso tudo. Foi sensacional essa sua dica. E aquela sensação de angústia que dá mesmo você priorizando, fazendo as listas, usando o Trello, começando a manhã matinal, mas aí dá alguma coisa errada. E aí dá aquela sensação de angústia. Como é que a gente age nessa hora? Aí vem a questão da expectativa e da realidade. Né, Cia? Eu acho que é bem legal a gente estabelecer metas, objetivos, pequenos passos, até a questão dos rituais mesmo. Se você não tem nenhum ritual e você começa com, 5 coisas no seu ritual matinal, as probabilidades de você não conseguir colocar em prática essas 5 coisas, elas são bem maiores. Então, é lidar um pouquinho com a expectativa e com a realidade. Você não vai acabar esse podcast e se tornar, do nada, a pessoa mais produtiva do mundo. Tudo requer treino, né? Exatamente. Vai com calma e alinha aí, porque essa frustração, muitas vezes, ela vem de você não conseguir fazer tudo que está ali no papel ou tudo que está planejado. Então, principalmente nessa hora também que você vai usar as ferramentas, planejar, ver aí as suas prioridades, é importante você ser real, estabelecer metas, objetivos, pequenos passos reais. Não achar que o tempo vai se multiplicar, porque o seu tempo é mesmo da Jami, é mesmo o meu, de todo mundo é igual. E sabe, Jami, algumas pessoas perguntam, eu não sei como é que você dá conta. Perguntam mesmo. 3 empresas, tem uma expressão nas redes sociais importante. Mas uma coisa que eu aprendi, e que eu ainda erro algumas vezes e aprendo sempre errando, e buscando novas rotas, nenhum dia vai ser igual ao outro. Essas rotinas, elas são importantes, mas elas não são um método infalível. Então você vai acordar e ter essa tua rotina matinal, tem dia que você vai pular ela, porque realmente você quis dormir, você priorizou dormir. Porque tudo é importante, né? Fazer o exercício, dormir, ler, meditar, olhar os objetivos do dia. Mas às vezes você vai acordar, usar 3 minutos para fazer um pensamento positivo da tua intenção do dia,
E aquilo vai ser tão intenso e tão forte que vai te ajudar ao longo do dia, mas você não vai conseguir fazer as outras coisas. E tudo bem, porque você priorizou dormir. Agora não dá pra priorizar todo dia dormir, acorda atrasado, não vê a roupa que vai no dia seguinte, aí já acorda todo atrapalhado. Vai ter dia atrapalhado, mas a gente tem que se perdoar. Mas o que funciona muito é você ter um senso de controle. E quando você tá perdendo esse senso de controle, porque você fala, meu Deus do céu, faz tempo que eu não vou lá no meu Trello ver meus afazeres. Não tô conseguindo meditar ou fazer exercício faz uma semana. Você fazer escolhas e fazer os trade-offs, né? O que a gente fala de, tá bom, não vou fazer exercício, mas eu vou meditar, então eu vou estar com a mente mais calma. E é isso que eu preciso para aquele dia. E nessa miscelânea, a gente vai escolhendo. E no final do dia, você vê que de repente você fez no mês inteiro, você meditou metade dos dias, você fez exercício 2 vezes por semana, não fez 7. Mas também se você colocou na agenda 7... 7, peraí, vamos rever, né? Mulher Maravilha, né? A minha dica pra vocês é olhar pra isso tudo, ver as prioridades, aproveitar as pessoas que estão no teu entorno, trabalhar mais em colaboração, distinguir pressa de ser ágil. Tem gente que vive apressado, né? Por natureza eu sou assim, né? Mas muitas vezes a agilidade quer dizer que você consegue resultado daquilo que você está fazendo e não só viver apressado. Você pode ser apressado, mas tem que ser ágil. Ágil é você ter um pensamento, conseguir saber qual é o passo 1, 2 e 3 para aquilo. Por exemplo, quero fazer um stories. Então eu vou gerar um conteúdo, vou aproveitar aquela oportunidade naquele momento. Vai lá e faz, não procura perfeição. Isso é agilidade. Mas se você vive angustiado, porque você não faz, né? Não vai resolver, né? Exatamente. Você acha que esse é um ponto crucial até pra gente aprender a lidar também com essas frustrações que a gente acaba sentindo. Todos os dias. E entender que os dias são diferentes, imprevistos acontecem, né? Então você tem que aprender a lidar com eles também. E trabalhar por fases. De repente, o projeto que eu tô agora, porque a prioridade pra mim e o mais urgente é eu captar paciente, então eu vou trabalhar com essa prioridade. Eu vou realmente estar mais presente nas redes sociais, vou parar um sábado pra fazer os meus conteúdos, me organizar pra isso. Você vai fazer isso todo sábado? Não, mas naquele momento é a tua prioridade. E aí você trabalha por projetos. E de repente é um período de férias, então é esse período que eu vou ler meus livros e feriados. Então, a gente não precisa fazer tudo que é bacana o tempo todo. Tem que te lembrar que não existe também, falando em tempo todo, a tal do multitasking, né? Isso rouba energia. Eu sou muito acelerada e todo mundo acha que eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Só que não. A gente precisa, você pode até dividir o teu dia em pequenos blocos. Você faz bastante isso, né, Jamile? Por conta da paciente... escreve material. Produz um conteúdo, volta ali pro consultório. Mas enquanto tá produzindo o conteúdo, produz o conteúdo. Desliga o WhatsApp. Tenta focar naquela atividade, mesmo que ela dure meia hora. Porque a multitarefa, ela rouba energia do teu cérebro. Uau. Quando você tá fazendo uma coisa aqui, e aí para pra fazer outra, quando você volta, eles dizem que você tem desgaste de energia, os pesquisadores dizem que você tem desgaste de energia tremendo para conseguir voltar e pegar no tranco. E aí você fica com uma sensação, eu sofria muito disso, tinha muito esse problema por conta da aceleração também, mas eu acabava o dia com a sensação de que eu tinha feito, estava cansada, mas eu não tinha concluído nada. Isso provavelmente deve acontecer com você. Então, vamos se libertar disso, estabelecer as rotinas matinais, entender o objetivo do dia para colocar uma intenção. Fazer o que der nessa rotina diária, planeja, mas pelo menos dos 5 itens do Milagre do Amanhã, ou da Jamile de hoje, escolhe 1 ou 2 ou 3, se der pra fazer 5, ótimo, acordou mais cedo, provavelmente, e lembra das suas prioridades. É isso aí, eu desejo ver mais nutricionistas produtivos aí para que vocês tenham cada vez mais sucesso, mas entendendo que cada jornada é única. Obrigada e fica ligado que tem mais NutriPod toda quinta-feira.